E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, prepara teu coração que o mundo foi abaixo. Agora foi abaixo, em choque, completamente, porque tivemos mais um recorde quebrado dentro da maior plataforma de xadrez do mundo, o chess.com, envolvendo o nome do gênio prodígio argentino, Faustino Ouro, de apenas 10 anos de idade. Ele rompe a barreira dos 3.100 de rate. É como estão gritando os gringos nesse exato momento. Estão gritando! O campeão do mundo chegou! E se tu concorda com isso, basta respirar. Já vejo que vocês vêm concordando agora. Fica de olho que o Faustino, nesse momento, ele vem na posição 21 do ranking global do chess.com. Ali, 3.102, na frente de Grichuk, na frente de outros jogadores com 2.700 mais. Deixou tudo pra trás. O Nepo ficou pra trás. Vejam que o Faustino, no início do mês, ele vinha rompendo a barreira dos 3.000 de rate. Isso foi noticiado em todos os canais do planeta. E passou aí 15 dias, ele já vem a 3.100. Rafael, e se ele chegar a 3.200, o que acontece? O que acontece é essa surpresa que a gente vem vivendo um dia após o outro. Se ele chegar a 3.200, ele entra top 3 do chess.com, ali no meio de Magnus, Nakamura, na frente de Caruana. É um escândalo. A era que nós estamos vivendo, ela já foi mudada, ó lá. É agora a era Faustino Ouro. E eu vou trazer pra vocês a partida que levou o Faustino pra este recorde global de 3.100 de rate. E como vem evoluindo e como vem jogando o gênio Faustininho. Mas eu aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca, vamos à luta. E o xadrez do Faustino sempre será agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas, Faustino Ouro contra um mestre internacional russo. E o Faustino começou mandando a bomba lá. Equatrino, favorito de Bob, e tá lá, vai enfrentar uma Caroca. E, de novo, essa qualidade de repertório flexível do pequeno gafanhoto, porque aqui ele não joga a linha principal. Vejam a flexibilidade de aberturas que ele tem, ele joga com o cavalo F3, tudo ele conhece, tudo ele tá preparado, vai treinando vários tipos de posição, isso é importante. Bom, o MI jogou agora o lance D5, o Faustino joga a linha com o D3, tem a possibilidade de já entrar em um final. Esse final é totalmente equilibrado, inclusive as brancas podem até pressionar esse tipo de posição, porque trocou as damas, não tem problema o rei no centro. Aqui o MI não entrou nisso, ele jogou uma cravada agora no cavalo de F3, o Faustino sai da cravada e agora E6, ó lá, pra passar o quê? As peças pro jogo. Bom, o Faustino nesse momento, ele não inventa a roda, é roque, protege o meu rei por aqui, passa o cavalo, dou-lhe um totó nesse bispo e aqui o MI mantém o bispo nessa diagonal. Torre E1, um lance interessante, passa a torre pro jogo, raio-x nesse rei que ainda tá no meio do tabuleiro e vamos desenvolver. Passou o bispo pra D6, eu passo o meu cavalo, eu passo o meu também e C3, fazendo aquelas estruturas clássicas de Rui Lopes, de italiana também, a dama pode vir para B3 em algum momento. Roque jogado pelo mestre internacional russo e agora o Faustino, ele ganha espaço, olha lá, ele joga o lance D4 e traz a ideia de E5 e cuidado, hein? Isso aqui vai transpor de uma caroca para uma carocando o avanço. Então, a linha agora vai do avanço, vai aquela linha mais tão fechada, traz as estruturas de francesa do avanço também, só que o bispo das pretas já tá fora da estrutura de peões. Bom, não passa nada, tudo jogado ao toque. Bispo C7 já antecipando esse avanço, e aqui o Faustino ganha um tempo, ó lá. No pimpolho de B7, quando o mestre defende, ele agora fecha o centro e vamos sim jogar esse tipo de posição. O bispo pode vir para essa diagonal. Cuidado, hein? Isso aqui pode em muitas linhas virar um ataque terrível das brancas. Bom, o mestre internacional, claro, conhece das coisas, ele joga o lance C5, porque esse tipo de estrutura as pretas têm que combater mesmo o ponto de D4, a base da cadeia de peões central das brancas. O Faustino aqui segue um plano muito interessante, ele vai passar o cavalo para G3, abre o bispo nessa diagonal e as pretas seguem pressionando agora o ponto de D4. O Faustino não se impressionou não, bispo E3 controla por aqui, agora bispo B6 está lá. Todas as peças médias pressionando esse peão central e nesse momento já vai começando a perceber as sutilezas do pequeno gafanhoto. Ele joga torre de ED1, segurando essa base. Mas, Rafael, por que essa torre que já estava jogando? Por que ele não segurou com a outra torre? Porque ele é profilático. Ele já tá de olho lá na frente, ó lá. Se a coluna abrir, que pode acabar abrindo em breve, ele quer trazer a torre de A para a coluna C. Então vejam como ele sempre vai meio que adiantando as ideias da posição, como ela vai se tornar. Então tá na frente, é profilaxia o nome disso. Bom, o Faustino aqui não se assustou com nada, veio a troca agora no ponto de D4, ele já tava de olho na ideia de torre C1 e F6 é um lance fino
do mestre internacional, porque essa é uma ruptura interessante, que a gente vê na francesa, vê na Caro-Kann, porque tu agora busca desmantelar essa estrutura central das brancas. O Faustino nesse momento não tem muitas opções, ele tomou em F6, a dama vem pro jogo, pressiona agora o ponto de D4, tá de olho nessa coluna também um dia, pode ser útil isso, de momento o bispo segura F2, e o Faustino aqui joga um lance interessante que é a dama A4. Vejam que ele vai fazendo um raio-x no cavalo de D7, então ele meio que momentaneamente crava esse cavalo. Claro, de momento não tinha uma ideia de tomar aqui, mas agora é que não tem mesmo, porque tu tá perdendo ali o cavalo em D7. O mestre internacional, nesse momento, ele traz o bispo para essa diagonal interessante, embora o ponto de H2 está super defendido pelos cavalos. Cavalo G3 jogou, o Faustino ganhou um tempo no bispo, e aqui esse dilema para as pretas, porque se tu voltar o bispo, ele tá bem trancado aqui dentro dessas estruturas, né? Então o mestre internacional tomou em F3 e agora jogou cavalo B6, ganhando um tempo na dama, e a magia já começa a acontecer, porque o Faustino joga o lance dama B3. Vejam que ele vai limitando também rupturas no centro, como o lance E5, porque tá caindo o ponto de D5, a dama tá vigiando por aqui, e o MI agora joga cavalo C4. E cuidado, porque aqui de novo o Faustino faz um lance profilático, uma grande qualidade do xadrez dele, ele percebe rápido e rasteiro os temas táticos, porque surge uma possibilidade no futuro aqui de tomar em E3, olha lá, e desviar a defesa do cavalo em G3. Não é uma linha tão direta porque a dama tá controlando, mas é um lance que tem veneno, principalmente para blitz. O Faustino, de novo, faz um lance de profilaxia, olha lá. Ele já tira o cavalo dessa possibilidade. Veja que se tu joga um lance descuidado, olha como a posição se complica com o cavalo A5. Olha lá. A dama não pode parar de vigiar o bispo, porque senão tu cai nesse tema que a gente acabou de ver, de perder o cavalo em G3, e não é tão fácil de jogar, porque se tu jogar agora a dama D3, tu leva um duplo, se jogar a dama C2, tu cai nesse golpe tático, perdendo em G3, e tá sempre adiantado, então tem que jogar um lance como dama C3, mas já vem torre C8, e cuidado, hein, que a coisa vai se complicar, a dama tá ficando um pouco sem casas. Então o Faustino fez o quê? Profilaxia, ó lá, ele já adianta as ameaças futuras. Ele joga o lance cavalo F1, sai daqueles temas, agora veio a troca, o Faustino aqui retoma de dama, e agora bispo F4 jogado pelo MI russo, o Faustino só defende a dama, não tem por que se assustar com um lance como esse, e o MI é um lance de blitz, vejam que é um lance de pingueiro que jogou o mestre internacional, bispo F4 para bispo D6, ele entregou um tempo inteiro pro Faustino. O Faustino também tá controlando ideias de mate aqui em H2, esse cavalo F1 é cheio de ideias. O Faustino aqui faz outro lance de profilaxia, por quê? Pode surgir a ideia do cavalo B4 ganhando um tempo na dama, então ele passa a dama para D2, e H6 jogou o mestre internacional, já criando um certo enfraquecimento nas casas claras. Cuidado, hein? Porque um dia o Faustino pode invadir por essas casas, já que ele tem o bispeto de casas claras. De momento, o jovem talento passa o cavalo para G3, o cavalo pode vir para E2, pode ir para H5, a coisa vai se complicando, e o mestre internacional já oferta a troca de damas, que levaria o Magnus, pois as glórias, o Magnus adoraria uma troca de damas aqui. E o Faustino, Rafael, também. Ele trocou e não se assustou nem um pouco em entrar nesse final. Vai entrar no final porque ele vai jogar a longo prazo contra esse peão de E6, olha lá, que tá atrasado. Tá atrasado e vai virar um alvo. Bom, o MI trocou, agora cavalo E2 ganha um tempo no bispo de novo, esse bispo volta para D6 e agora o Faustino traz a torre dele para C1. Vejam lá, ele já tava de olho em tudo isso. Quando ele passou a torre para D2, ele tava de olho mirando essa coluna C. Agora, observem que o mestre internacional já percebe a debilidade dele, que é o ponto de E6, ele já começa a defender de maneira também profilática, e o Faustino falou, vamos, porque temos que... É o sangue latino, é sangue quente, ele já vai mirando o peão de E6, o mestre internacional passa a torre para C8, começa uma luta por essa coluna, G3, um lance muito interessante, limitando de modo posicional a diagonal do bispo de D6, e agora G5 jogou o MI russo, e o Faustino agora passa o cavalo para C3, tá de olho em alguns saltos que podem chegar por aqui e já vai abrindo também a coluna E para pressionar o peão de E6. O mestre internacional segurou o salto para B5, agora o Faustino passou a torre para D3. Pode chegar a ideia de torre F3, torre E3 com a dobrada, já preparando um dobrão aqui nessa coluna. O mestre internacional já começa a se recolher nas águas lá, mirando o ponto de E6. E aqui, cuidado, porque nesse momento o Faustino já tem esta bombinha, que é o lance bispo H5. Aqui tu já ganha uma qualidade. Então foi uma capivarada do MI esse lance torre E8, mas o Faustino ele joga o número 2 da máquina. A máquina gostava mesmo, era da bomba, mas o Faustino jogou o número 2, não passa nada, que é a torre E1 que bota veneno.
Porque esse lance traz ideias de torre F3, e observa que tu pode trocar aqui e tu desmantela completamente a estrutura de peões das pretas. Porque tá perdendo D6, tá perdendo D6, vai tudo abaixo. Tudo desmorona e rápido. Nesse momento, é tão desesperadora a posição que o MI voltou pra segurar o ponto de E6 e agora o Faustino falou, mas se tu quer entregar essa qualidade, eu pego. Joga esse cheque, o mestre internacional saltou o rei pra F6 e, claro, o lance que metade do mundo jogaria direto era o lance bispo toma E8. Inclusive eu jogaria, pois sem nem pensar, mas não o Faustino. O Faustino jogou o da máquina, que traz uma ideia do Capablanca. Se tu vai entrar em um final com qualidade a mais, simplificar a posição é vantajoso pra ti. Quanto menos peça tiver, menos contra-jogo teu adversário pode criar. Então, ao invés de tomar em E8, o Faustino mandou esta bomba, que é o lance cavalo toma D5, olha lá. Já simplificando um pouco mais da posição, porque depois da retomada, agora sim ele toma em E8, forçando a troca de mais um par de torres. Então vejam que, se ele tivesse jogado direto a tomada aqui, as pretas poderiam tomar de torre e tu leva o cavalo D5, mas agora eu tiro meu rei por aqui, não passa nada, velho. As pretas ainda tem uma torre pra ciscar, pra buscar contra-jogo, pra incomodar. O Faustino não entrou nisso, então ele jogou cavalo toma D5 direto e depois da retomada ele já força a troca de um par de torres e agora o final fica completamente destruído. Pras pretas, vejam lá, qualidade a mais e tu tem muito menos contra-jogo. E aqui foi jogado o lance cavalo E6, o Faustino agora dá um totó nesse cavalo, ele quer simplificar mais, tomar o cavalo, e a posição vai descambar pra uma situação terrível das pretas, porque depois do lance cavalo C7, vejam que o cavalo, ele tá totalmente controlado pelo bispo bem colocado na casa de D7. O único lance agora seria pra trazer esse cavalo pro jogo é cavalo A8, cavalo B6, mas o Faustino não deixa. E ele joga o último lance da parte do lance torre E3, impedindo a única reciclagem do cavalo. Aqui, o mestre internacional abandonou, porque tem que abandonar. Aqui já foi tudo por água abaixo, ainda mais depois do torre E3, porque agora tu perde a esperança de jogar o lance cavalo A8 pra trazer o cavalo de volta pro jogo, porque aqui tu leva a torre E6 cheque e perde o bispo. Faustino é o futuro do xadrez. E tá no ar a precisão impressionante, mais uma vez, do Faustino próximo de 90%, se tratando de uma partida relâmpago. Um pingão 3-0 online, vejam lá, próximo de 90. Aqui a capivarada do MI russo, mas aqui a posição já estava perdida, entrou no bispo H5, entrou no cavalo D5. O Faustino pôde destruir a posição e rápido. Agora, comenta aí embaixo que eu tô curioso pra saber em quanto tempo tu acredita que o Faustino rompe os 3.200, porque o fato é, em algum momento, ele vai chegar. A pergunta é quando? Comenta que eu tô curioso pra saber. Se tu gostou do vídeo, dá notícia, não esquece de likear e até os próximos vídeos.